Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Red Stocks. Me chamo Gesiel Brandão e na videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês como é o comportamento matemático do mercado financeiro e o porquê da importância de saber essa informação antes de estar aí tomando as decisões no dia a dia para fazer operações day trade ou até mesmo para quem faz operações de longo prazo, ok? Então hoje, pessoal, eu venho aqui apresentar para vocês essa planilha onde eu venho trabalhando com os seguintes dados do mercado financeiro. Eu venho trabalhando com preço de abertura, preço de máxima, de mínima e de fechamento. Aqui eu estou com os dados do gráfico do Ibovespa desde o ano de 2011 até a data atual de hoje, dia 2/7/2021. Ok? Então aqui, se vocês verem, eu estou com um pouco mais de 2.471 linhas, né, somando todos esses dias. E a partir desse momento, eu quero apresentar para vocês, mostrar um olhar um pouco mais quantitativo de como que vocês podem começar a criar os insights para as tomadas de decisões do dia a dia para fazer suas operações. Principalmente para quem quer viver de day trade, principalmente para quem vem lutando no day trade, ou até mesmo para quem opera a longo prazo. Claro que a longo prazo as coisas se tornam um pouco mais simples, porque elas costumam se desenvolver, né? Já no curto prazo é um mercado com um pouco mais de desafio para quem tenta viver somente disso. E aí vocês vão entender o porquê é tão difícil, né? O quão complexo é de você conseguir viver no curto prazo no mercado financeiro. Então, antes de mais nada, antes de entrar nos assuntos, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal da Red Stocks, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as informações que eu vou estar postando aí nos próximos dias, beleza? Bom, já se inscreveu, já assinou... Bom, já ativou o sininho, já se inscreveu, então vamos lá para o conteúdo da nossa aula. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu quis, trazendo essa planilha de forma bem simples, um entendimento do comportamento e distribuição das altas e das baixas do mercado, né? Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla sobre aquela questão, olha, eu tenho uma estratégia que eu acredito que porque o mercado quando cai, ele cai muito, ele costuma cair muito acelerado. Eu acredito que se a gente só vendesse no mercado a longo prazo, a gente viveria esse negócio, a gente ganharia dinheiro com isso. Ou, olha, se a gente só comprasse, seria aí muito mais eficiente trabalhar só do lado do comprador. Então, para quebrar um pouco essa convicção que muitos têm, que acreditam que deve ser eficiente ou não, a gente trabalha com os dados, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então, a gente trabalha com a ciência de dados, busca esses dados no mercado e faz ali as análises para tentar interpretar o comportamento do mercado e como a gente pode tirar proveito disso. Então, a partir desse comportamento de abertura, máxima, mínima e fechamento, eu comecei aqui a criar uma regra para mapear, né, para saber o dia que está em alta e o dia que está em baixa. Nesse caso, eu peguei e fiz essa regra aqui na planilha, né, onde eu busquei ali o preço de fechamento, então eu criei a regrinha, olha, se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura daquele dia, então você me retorna 1 para me informar que foi um dia de alta, ou me retorna 0 para me informar que foi um dia de baixa. Feito isso, então eu estendi para todos os dias, né, desde aqui do dia 4/7/2011 até a data atual de hoje. E até então, criei uma nova regra, né? Eu quero saber também, nesses dias de alta, o quantos que variou em pontos, né, entre a diferença do preço de fechamento para o preço de abertura e também para os dias de baixa. Então aqui, né, sem descontar o gap. O que quer dizer sem descontar o gap? Aqui eu estou somando realmente o preço de fechamento daquele dia menos o preço de abertura daquele dia. Já descontando o gap é o comum como o mercado precifica, como até mesmo as plataformas precificam, né, a variação em pontos do dia. Né, a diferença do preço de fechamento de hoje para a diferença do preço de fechamento de ontem. Então eu fiz aqui para saber o quanto variou, tanto sem o gap quanto com o gap. E a partir daí eu criei aqui essa tabelinha onde eu analisei. Olha, agora eu quero contar, né, dessa alta e dessa baixa, quantos dias eu tive de alta e quantos dias eu tive de baixa. Então eu fiz aqui uma regrinha para fazer a contagem desses dias de alta e de baixa. E aí fiz ali a classificação, né, para entender qual que é a porcentagem de dias de alta e a porcentagem de dias de baixa do mercado financeiro, principalmente do nosso índice Ibovespa. Então, desses 2.470 dias que a gente tem aqui nos dados, olha só que bacana,
interessante essa informação. 51,09% do tempo o mercado trabalhou em tendência de alta e 48,91% do tempo o mercado trabalhou em baixa. Então, pessoal, aqui entra um caso que a gente deve entender, né, sobre aquela lógica de que tipo, olha, quando eu ganhar, eu tenho que ganhar muito. E quando eu perder, eu tenho que perder pouco para render no mercado financeiro. Isso prova que não, né? Isso prova que não, e já já vocês vão entender até o porquê que isso prova que não. Mesmo você acertando um pouco, uma diferença muito mínima em relação aos dias de baixa, se você estivesse trabalhando só na compra, você percebe que aqui, ó, a diferença final, né? Se eu pegar, por exemplo, a diferença aqui, ó, do dia com gap, né? Se eu pegar a diferença aqui, a pontuação, se eu somar a pontuação de todos os dias que foram negativo, né, e todos os dias que foram positivo, ó, os dias positivo com gap, que seria a forma comum como o mercado precifica, a gente teria um pouco mais de 1 milhão de pontos acumulado ali, comparado com os dias de baixa de menos 954 mil pontos, que dá aí, né, uma performance de 63.311 pontos de Bovespa, né? Ou seja, o mercado teve um ganho de performance desde 2011, né? Desde do dia 4/7 de 2011 até a data atual de hoje, que é do dia 2/7 de 2021, a gente teve uma performance, um ganho de 63.311 pontos. Então aqui você já começa a entender que você não tem essa de que você precisa ganhar mais quando você ganha e de que você precisa perder menos quando você perde, né? Claro que se a gente for observar na vantagem, os dias de alta, sim, teve ali uma vantagem de ganho um pouco maior, e isso tem um porquê, né? Geralmente no intraday, os dias de alta costuma ter menos oscilação do que os dias de baixa, né? Acaba que quase ocorrendo desta forma. E o que dá uma vantagem muitas vezes acaba sendo o gap, né? Às vezes os gaps acabam tendo essa vantagem. Só que o pessoal também tem a convicção, né, de que os dias de queda costumam ser muito maiores do que os dias de alta, e quando cai sempre desce de elevador. E essa convicção está errada, muito pelo contrário, né? Os dias de alta acaba tendo aqui, ó, uma performance muito superior até do que os dias de baixa. Claro que nós temos essa vantagem aqui, mas mesmo com essa vantagem, a gente percebe que os dias de alta costumam render mais. Por quê? Porque a gente tem que entender que a cabeça do investidor, o player do mercado, os fundos de investimento, estão pensando a longo prazo. Eles não estão pensando em alocar uma coisa hoje para sair daqui a 2 horas, daqui a 15 minutos ou daqui ao dia seguinte. Claro que existem estratégias aí que são feitas assim, para tomar decisão no mesmo dia, né? Entrar e sair no mesmo dia. Só que esses players, eles não estão simplesmente pensando no curto prazo. Então, se eles compram, então eles estão sempre fazendo posições de compra e carregando esse preço de compra ao máximo que puder para cima. Então, por isso que os dias de alta sempre vai permanecer rendendo muito mais do que os dias de baixa. Então, não se enganem com esse negócio de que, olha, na queda, pode ser que a queda seja mais acelerada, né, como todo mundo fala, né, quando desce de elevador, e quando sobe ali de escada. Então, pode ter sim esse comportamento, claro, porque o pânico sempre é mais desastroso do que a confiança, né? Ter segurança de investir. Mas de qualquer forma você tem que entender que para o lado da compra sempre vai tender a melhor a longo prazo. Então olha só, você entendendo que o mercado é 50-50 e você entendendo que os dias de alta sempre vão render mais que os dias de baixa a longo prazo, você tem que compreender essa questão aqui e trabalhar com essa métrica na sua cabeça. Olha, se você mapear estratégias que te dão a direção para você tomar uma decisão no dia e não ficar tentar fazer 20, 30, 40 trades no dia para dizer que você está tentando superar, que o mercado oscilou 1.000 pontos e você ganhou 5.000 pontos, para com essa conversa fiada, para com essa frescura, porque isso é o que tem feito, pessoal. A gente tem os dados de muitos CPFs, a gente consegue ter mesmo esses dados aí, que a gente faz estudos e tudo mais. Você vê que a maioria está perdendo, né? Não tem muita conversa de falar, tá todo mundo ganhando, não tá. Tem muita gente que perde no mercado mesmo, simplesmente porque da jogatina, acaba caindo no jogo, né? Se você fosse um pouco mais esperto, você pegaria esse insight, essa informação de saber que o mercado é meio a meio,
Falar, olha, ok, o mercado é meio a meio, então eu tenho que pensar nas minhas tomadas de decisão para mim tomar uma única decisão no dia, né? Então eu quero somente comprar hoje e quando for o preço no horário do fechamento, eu vou zerar antes do fechamento para encerrar aquela posição ali, que eu quero tentar surfar o máximo dessa tendência até o final do dia. Então você pode tomar sim um viés operacional para fazer esse tipo de operação. Você acaba tendo aí uma tranquilidade emocional e operacional até melhor do que as operações de quem faz scalping, assim, porque eu vim da escola de análise técnica, eu passei pela escola de tape reading, passei pelo mercado de derivativos de opções, passei pelo mercado de ações, passei por diversas praças do mercado financeiro, então eu sou uma autoridade até mesmo para falar sobre esses assuntos, que eu vivo desse negócio e com o tempo, né, todos nós profissionais, principalmente nós profissionais que damos mentorias para as pessoas, ajudamos elas a se desenvolver, com o tempo a gente muda, ok? Nós mesmos mudamos o nosso comportamento de tomar decisão porque a gente vê o mercado mudando e poucas pessoas estão mudando aquilo ali, mas as pessoas gostam daquilo que é vício, né? Então é o que acabam sendo aí ofertados no mercado de curso. Então muitas pessoas acabam partindo para os cursos daquilo que é mais falado porque acha que é aquilo que é o caminho. Mas, na verdade, quando aquilo já está sendo falado demais, já está sendo ultrapassado, né? Aquilo já foi ultrapassado, o mercado está mudando a dinâmica, está mudando tudo. Então, trabalhar com a ciência de dados desde quando surgiu o mercado financeiro sempre funcionou e nunca vai deixar de funcionar porque o mercado é matemática e compreender essas lógicas aqui é importante. E aí, pessoal, aqui na tabelinha, a planilha vai ficar disponível para vocês baixar depois. Na tabelinha vocês vão ver aqui que eu somei, né, todos os dias de alta, né, sem o gap, o acumulado, então um pouco mais de 1 milhão de pontos. Todos os dias de baixa sem o gap, e aí dá uma diferença de 64.912 pontos. Então eu teria tido uma vantagem se eu tivesse todos os dias, olha, comprar na abertura e sair no fechamento, comprar na abertura e sair no fechamento. Nesses últimos 10 anos eu teria um acumulado de 64 mil, enquanto o Ibovespa rendeu 63 mil, né, comprando hoje, no final do dia, e saindo no final do dia de amanhã. Então, fazendo da seguinte forma, comprando e vendendo no mesmo dia, eu teria tido uma vantagem um pouco melhor. Beleza? Então, aqui já é importante, isso aqui é o que a gente chama de alfa, né? Ou seja, a gente está tendo uma performance sobre o próprio índice Ibovespa. E aí, por regra, pessoal, eu falei, olha, tudo bem, né? Aqui a gente só está lendo o mercado, entendendo como ele se distribui matematicamente em dias de alta e em dias de baixa. E se eu plotar, por exemplo, aqui uma média móvel de 10 períodos, né? Então, fui ali, criei uma média móvel de 10 períodos, coloquei aqui e peguei essa média móvel de 10 períodos e fiz uma regrinha. Vou traçar aqui uma lógica para mim ver se faz sentido esse negócio de comprar acima da média, vender abaixo da média, para ver se faz sentido ou não. Então, o que eu tive aqui, né? Então, eu observei, olha só, eu peguei o preço de fechamento menos o preço da média, então tive aqui todos esses dados, todas essas informações de distância, mas o mais importante para mim é saber os dias que foram de alta e os dias que foram de baixa acima da média. Então, toda vez que o preço esteve acima da média, ele vai somar como 1 para mim, né? E todos os dias que foi abaixo da média, ele vai somar como 0. E a partir daí eu quero saber a diferença. Então, olha, se o dia for de alta, quantos que foi de ganho naquele dia? Então, eu vou fazer o preço de fechamento menos o preço de abertura, ok? Daquele dia. Então, nesse dia que estava acima da média, eu teria comprado na abertura e saído no fechamento, ganhado 1.143. E assim por diante. O mesmo eu fiz aqui para venda, né? Os dias que estava abaixo da média, se eu tivesse vendido na abertura e comprado no fechamento, zerado no fechamento, o quanto que eu teria ganho ali ou perdido naquele dia. Fiz isso, né? E busquei entender quantos dias o mercado trabalhou acima da média, quantos dias o mercado trabalhou abaixo da média. E olha só, novamente, que interessante, a distribuição do comportamento de alta e baixa, mesmo quando você plota, né, um indicador para tentar rastrear a tendência. Né? Aqui a gente está trabalhando com a média. Eu poderia ter colocado o cruzamento de duas médias, poderia ter colocado um indicador MACD, poderia ter colocado IFR, poderia plotar o que for aqui. Né? Essa distribuição aqui acaba sendo essa eficiência de 50%, porque se o mercado trabalhasse 70% de alta e 30% de baixa, ninguém precisaria estudar, o mercado não seria complexo, não existiria
pessoas estudando a complexidade da gestão financeira, o gestor do fundo de investimento não precisaria ter tanto estudo para conseguir chegar ao cargo de gestor, porque é simples, basta comprar, porque na maior parte do tempo o mercado sobe. Então, essa distribuição de 50-50 para tudo praticamente que a gente faz é o que se torna o mercado tão complicado, porque geralmente a pessoa que trabalha na compra hoje vai bem, o psicológico dela para o dia de amanhã tende a flertar, a fazer a mesma coisa do dia seguinte, trabalhar do lado da compra. E aí, se aquele dia ele erra, no dia seguinte ele configura o cérebro para tentar vender, e aí o mercado surge para o lado errado. Então o mercado acaba sendo contraintuitivo, né? Tudo aquilo que você pensa em fazer ele acaba dando errado. Por quê? Porque 50% do tempo você tende a acertar e você também tende a errar. Então é meio termo. E aí, ó, mesmo acima da média, pessoal, a gente teve 1.330 dias positivo, somando aqui 54% do tempo, e 1.131 dias negativo, somando uma média de 46% do tempo abaixo da média. E aí, né, 2.461 dias no total, né, porque eu tive que descontar aqui o intervalo que eu calculei a média móvel, que era a diferença de 2.470, então ok. E aí, olha só que interessante. Se eu tivesse seguido essa lógica, né, de comprar somente quando está acima da média móvel e abaixo da média móvel, trabalhar comprando e vendendo acima ou abaixo, eu teria tido uma performance aqui em torno de 68 mil pontos, né, comparado com o que o Ibovespa rendeu nesses últimos anos, né? Se eu pegar a diferença do dia de hoje até o dia de 2011, né, até o dia 4/7 de 2011, a gente está tendo aí uma diferença de 63.311 pontos. Enquanto se eu tivesse seguido a lógicazinha aqui de comprar acima da média 10 e vender abaixo da média 10, eu teria ganho ali 68 mil pontos. Essa diferença é o que me dá uma vantagem, né? Me dá um alfa, ali uma performance de 8% sobre, né, a rentabilidade do Ibovespa no período. Né? Para um fundo de investimento, isso daqui é bom, né? Porque os fundos de investimento, ou eles tentam replicar o próprio índice, eles tentam ter a mesma performance do índice, com menos risco, ou superar o índice quando o fundo é agressivo, né? Ele tenta superar a performance do índice Ibovespa. Nesse caso, seguindo essa lógicazinha da média de 10 períodos, você superou, então estaria tendo uma performance bem bacana, bem interessante, ok? Aqui, ó, eu posso até tentar, vamos aqui fazer durante esse vídeo aqui, vou até fazer, ó, eu vou somar, só para você ver como teria sido a performance. Então, vou somar esse mais esse, ok? Vou fazer isso para tudo aqui, e a gente vai criar um gráfico para observar. Então, plotei tudo aqui. Agora, nós vamos fazer um acumulado disso daqui para a gente ver como que foi a performance do acumulado. Então, aqui mais aqui. Vamos fazer esse aqui. Opa! Esse aqui mais o anterior, para a gente acumular o valor. Então, aqui a gente tem um acumulado. Vamos puxar uma linha aqui só para vocês verem. Então, observem só, né? A gente acumulou, né, tanto os dias de baixa quanto os dias de alta. E aqui a gente tem a performance como se a gente tivesse comprado, né, acima da média e comprado também abaixo da média, como teria sido o desempenho. Ok? Vamos fazer uma comparação da performance, né? Deixa eu só alterar aqui. Então aqui eu vou ter que puxar o valor. Então pegar esse mais o valor do Ibovespa no mesmo intervalo de período. Então vou somar aqui mais o Ibovespa. Ok? Mudou para tudo, então vou fazer primeiramente aqui, vou pegar os dados do Ibovespa. Ok? Vou até lá embaixo, vou pegar os dados daqui, até lá em cima. Opa! Vamos plotar aqui esse gráfico. E olha só, deixa eu só cortar aqui essa outra linha. Prontinho. Então, pessoal, aqui, ó, observem só a performance, né, do modelo. Comprando acima da média, vendendo e comprando abaixo da média. Então, ou seja, se a gente tivesse seguido a regra da média, essa linha é laranja, então percebe que um bom período de tempo a nossa performance foi abaixo do benchmark, né, que seria o Ibovespa, e nesse momento a gente está superando o Ibovespa em alguns pontos a mais. Então, a partir do ano de 2020, ó, a gente começou a ter uma performance superior ao Ibovespa,
mas por um bom tempo a gente performou muito abaixo. Mas isso daqui é bacana. Por que eu quis mostrar essa visão para vocês? É bacana isso daqui para vocês entenderem, né, como que funciona essa dinâmica matemática, a distribuição proporcional dos dias de alta, os dias de baixa do mercado. E aí, ó, para vocês verem que interessante, né? O que é uma distribuição normal? É quando você tem um conjunto de dados, né, e ele se distribui como se fosse aquela curva de Gauss, né, onde a gente percebe que a maior parte do tempo está oscilando aquele tanto de pontos e outra parte de tempo ele está oscilando um pouco acima ou um pouco abaixo daquela média. Então aqui, ó, eu peguei essa variação de pontos de positivos e negativos, vou criar um gráficozinho aqui para a gente dar uma observada e olha só que interessante o mercado, né? Ele tem uma distribuição normal, então, ou seja, na maior parte do tempo, a concentração de quantos pontos que sobe, quantos pontos que cai, está sempre dentro desses desvios aqui, né? Pouquíssimas vezes o mercado exagera na queda, pouquíssimas vezes o mercado exagera na alta, então é muito raro quando acontecem esses movimentos. Então, entendendo toda essa lógica, essa complexidade do mercado financeiro, vocês vão entender que trabalhar com estratégias, né, assim, falando matematicamente, para tentar deduzir o próximo dia, se eu devo comprar ou se eu devo vender para o próximo dia, acaba se tornando muito mais eficiente do que muitas outras técnicas do mercado financeiro, né? Você ficar tentando ali definir se os próximos 5 minutos vai subir, se os próximos 5 minutos vai cair, se aquele cara que está comprando vai segurar o preço, e trabalhar com a ciência dos dados, com as informações do mercado, acaba se tornando muito mais eficiente, né? Eu ainda não discrimino o lado operacional da análise técnica ou até mesmo tape reading, né? Eu sou um adepto ali a estar analisando fluxo no mercado de ações, que eu gosto muito do contexto do mercado de ações, que é muito mais simples do que mercados futuros, mas para mercados futuros, se você trabalhar com essa lógica, você vai ter uma performance muito melhor, beleza? Aí, né, um spoiler aqui, um assunto que eu vou trazer para uma próxima videoaula, por exemplo, né, essa questão aqui, ó, de trabalhar com essa proporção. Ah, mas eu estou acertando muito pouco, eu estou errando muito quando no tempo, né? Eu errar 48% do tempo, ganhar 52% do tempo é muito pouco. Eu quero uma estratégia de ganhar 70%. Isso não quer dizer nada, pessoal. Que nem, por exemplo, aqui eu tenho um modelo, né? Um dos meus modelos quantitativos, né? Onde eu trabalho com decisões em árvores, que é um modelo um pouco com aplicação de inteligência. Percebe que esse aqui é o tamanho todinho da minha regra de execução, né? A minha lógica ali para me tomar as decisões. Então, tanto para compra quanto para venda. Percebe que meu modelo aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Esse meu modelo, ele só acerta, ó, 55% das vezes. Ele não tem uma taxa de acerto tão alta assim, né? A eficiência dele não é tão alta. Aqui foi durante o período de treinamento, aqui durante o período de execução. Durante o período de execução ele teve uma performance um pouquinho melhor, né? 56% do tempo. Claro que aqui a performance operando para o lado do vendedor foi um pouco melhor, mas isso é indiferente, ó. Se eu pegar aqui para vocês verem, esse gráfico aqui, ó, é a performance só se eu estivesse operando só comprado, ok? Já que o gráficozinho do outro lado, se eu estivesse só trabalhando do lado vendedor. Então, acumulando operações em compra e operações em venda, essa aqui é a minha performance. E essa linha azul é a performance do Ibovespa no período, desde 2011 a 2021. Então, aqui vocês começam a entender que esse negócio de ter que acertar mais do que errar não faz muito sentido. A questão é você ter um bom feeling operacional, né? Se você está tentando operar manualmente, tentar ter uma boa percepção da sua análise para que quando você acertar, pegar uns dias bons de alta, né? E os dias que você errar, você errar pouco, né? Nessa questão de perder muito, né? Então, eu percebo aqui, ó, vocês percebem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que a regra, o critério que eu utilizo como ganho ou como perda é sempre, eu vou comprar nesse dia aqui, né, no preço de abertura dele, e vou sair no fechamento do dia seguinte. Vou sair no preço de fechamento do dia seguinte. Então, para mim, né, tanto faz esse negócio se vai dar stop ou não. Então, o meu stop é o que eu pago. Eu só vou sair no preço de fechamento do dia seguinte. Se estopar, estopou, então eu estou aceitando essa perda. E aqui, onde que é não operar, são os dias que eu não opero. Quando dá trade, aqui para mim, é os dias que eu vou fazer operações, né? Então, os dias que eu tenho trade nos dois lados, né, tanto na compra quanto na venda, eu não faço trade, eu só faço trade nos dias que é ou compra só ou venda só. E isso torna a minha estratégia eficiente. É isso que faz, né, o mercado eficiente, assim como alguns que já conhecem a teoria do mercado eficiente.
Então aqui eu só queria trazer um pouco esse olhar da distribuição, uma visão um pouco mais matemática, um pouco mais quantitativa, de como vocês podem aí agora gerar um insight sobre o comportamento do preço no mercado financeiro, como vocês podem traçar estratégias pensando nisso. E se estralou alguma coisinha na sua cabeça, eu tenho certeza que você que é um pouco mais esperto, se estralou alguma coisa, você vai caçar rapidamente para entender esse conceito de fazer operações uma vez por dia só, expondo pouco no mercado. E olha só, vou mostrar para vocês aqui, antes da gente encerrar rapidinho, como que foi a performance, né, do Ibovespa nos últimos tempos. Então vou criar uma tabela dinâmica aqui desse período, vou trazer aqui a data, né, e vou mostrar para vocês aqui a variação que o mercado teve com o gap nos últimos anos. Então olha só, nos últimos anos, né, essa foi a performance do Ibovespa. 2011 ele terminou negativo, 2012 um pouquinho positivo, 2013 negativo, 2014 negativo, 2015 negativo, aí 2016 uma performance fenomenal, já subiu 16 mil pontos ali de ganho de performance, mais 16 mil pontos 2017, 2018 11 mil pontos, 2019 28 mil pontos, aí 2020 a gente sabe, né, passamos por durante uma pandemia e olha que ainda assim o mercado ainda conseguiu se recuperar e 2021 até o momento ali tendo um ganho acumulado na casa dos 7.900, entre 8 mil pontos. Aí aqui eu consigo analisar, né, todos os intervalos por trimestre. Então a gente acabou de entrar agora no terceiro trimestre. Então aqui eu consigo ver a performance do trimestre. Se eu quiser, por exemplo, dar uma visualizada sobre a performance daquela média móvel que a gente estava analisando, né, a média de 10 acima e abaixo. Cadê aqui? Preço da média móvel. Ó, acima da média eu posso analisar aqui como que foi o comportamento acima da média. Posso analisar abaixo da média. Isso daqui, pessoal, é para estudo, né? Então, como eu falei, a planilha vai ficar disponível para você que assistiu a aula até aqui. Essa não foi uma aula assim como, vamos dizer, que você vai já sair com uma estratégia pronta, mas aqui é para te informar, te mostrar a realidade do porquê a maioria erra, porque a maioria fracassa, porque a maioria está brigando por algo que não existe e porque que os grandes players já sabem disso, entendem isso e sabem tirar proveito a longo prazo do comportamento do mercado, tentando prever o que pode acontecer no dia seguinte, como muitos aí dos fundos quantitativos, né? Assim como essa estratégia que eu mostrei para você ali na minha planilha, e assim como os outros arbitradores e tudo mais. A questão não é quem acerta mais, e sim quem consegue ter um bom desempenho errando menos e tendo uma boa performance quando acerta. Beleza? Então espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí, deixa um feedback, deixa aí uma pergunta se você quiser um pouco mais de informação, sugestão de novo conteúdo. Pode deixar aí que eu vou atender e qualquer coisa também, corre lá no meu Instagram, corre.